O que nós estamos vendo aqui são os materiais necessários para que a gente possa efetuar um trabalho de carga de gás em qualquer tipo de veículo. Então, para se fazer esse trabalho, primeiro a gente já aprendeu que não devemos completar o gás existente no veículo. Então já passamos por todas essas etapas, já entendemos como é que a gente coloca o manômetro, manifold, através da mangueira azul ou verde, linha de serviço, linha de baixa pressão, né? Então a gente usa a mangueira da linha de baixa pressão, mangueira de serviço, a mangueira amarela. Então nós temos baixa pressão, que é a mangueira azul, mangueira de serviço, que é a mangueira amarela, e alta pressão, que é a mangueira vermelha. Para esse nosso trabalho só é necessário fazer uso da mangueira azul ou verde, do manômetro azul ou verde, linha de baixa pressão, porque todo o trabalho é feito pela baixa pressão. Então também iremos adotar o que? O engate rápido azul, ou no caso azul ou verde, que é o da linha de baixa pressão. O vermelho da linha de alta pressão nós não trabalharemos com ele, não é necessário trabalhar com ele para efetuar uma carga de gás num primeiro momento, né? Num primeiro momento não é necessário. Depois é necessário fazer uso da mangueira vermelha, do manômetro vermelho e do engate rápido vermelho na linha de alta pressão para constatar se está havendo pressão vindo do compressor. Porque o compressor pode estar trabalhando, porém está danificado, isso a gente já estudou. Ele pode ter desgaste de suas partes internas e, consequentemente, problemas de pressão, né? Mas a gente trabalha na carga de gás pela linha de sucção. Agora, vamos adotar o seguinte. Antes que a gente comece a entender cada coisa aqui, vamos convencionar que, para chegarmos até aqui, nós já passamos por várias etapas. Então, a primeira coisa que nós precisamos estudar e fizemos lá atrás foi estudar o ciclo de refrigeração automotiva. Então, como é que a gente pode efetuar uma carga de gás e constatar que está tudo funcionando de forma ordenada no veículo se a gente não conhece o sistema? Então, foi o que nós fizemos inicialmente. Aprendemos sobre o sistema de refrigeração. Linha de alta pressão, que é a linha que sai do compressor, passa pelo condensador, vai pelo filtro secador acumulador, chega aonde? Vai chegar na válvula de expansão termostática na entrada do radiador do evaporador. Ali é que acontece a retenção da alta pressão e ali é que acontece a pulverização em baixa pressão dentro das serpentinas do radiador do evaporador para que possa ter o quê? A expansão e, consequentemente, o gelo. Já vimos, por exemplo, que na saída da linha de baixa pressão, que sai de dentro do radiador do evaporador para retornar para o compressor, ali é onde fica justamente a válvula de serviço que vai receber o engate rápido azul, esse aqui, a linha de baixa pressão, e vai receber também a mangueira azul ou verde do manômetro manifold, e que será monitorado pelo relógio aqui, ó, azul ou verde do manômetro manifold. Então, o que é que acontece ali? A pressão ali, dependendo do veículo, deve oscilar entre 26 e 41, 42 PSI. É o correto. Com isso aí, em qualquer veículo, você tem o sistema de refrigeração em condição de resfriamento. Agora,
também vimos que isso é universal, que pode ser usado em qualquer tipo de veículo. Então, se eu tiver um veículo de maior porte, o que muda? O que muda é a quantidade volumétrica de fluido refrigerante. Nós vimos, por exemplo, que em um veículo popular, a carga de gás oscila entre 450 e 750 gramas de fluido refrigerante. Então, isso oscila. Não quer dizer que seja 400 gramas, nem que seja 760 gramas. Vai oscilar entre 450 gramas e 760 gramas aproximadamente, tudo aproximado. E como é que eu sei que está bom? Eu saberei que está bom quando eu ligar o ar-condicionado e com o compressor funcionando, no manômetro manifold aqui da linha de baixa pressão, me der um valor entre 26 e 42 PSI. Não precisa necessariamente ser 26, só não pode ser menos. Geralmente, o que é que eu quero dizer com 26 PSI? Eu quero dizer que se você usar o manifold, usar o engate rápido, engatar na linha de baixa pressão do veículo e encontrar gás refrigerante com uma pressão de 26, 27, 28 PSI, porém o carro não está gelando corretamente. Isso significa dizer que você pode acrescentar aquilo ali. Você vai poder dar mais gás no veículo até o limite máximo de 42 PSI, não devendo deixar passar disso. Agora, se você chegar no limite de 42 PSI e ainda assim o veículo não gelar corretamente, onde está o problema? Tudo isso nós já estudamos. Você vai precisar trocar o filtro de Powen, você vai precisar, se não resolver trocando o filtro de Powen, desmontar o painel Tabelier, porque tem sujeira dentro da caixa do evaporador, entupindo a passagem, a circulação de ar pelas serpentinas e pelas aletas do radiador, ou você tem problema de esfraquecimento no motor da turbina do evaporador. Nos dois casos, você vai precisar desmontar o painel Tabelier para fazer a manutenção na caixa do evaporador e também na turbina. Tem uma outra questão interessante que eu acabei não falando durante o decorrer do curso todo, que é o seguinte: de repente, se a própria caixa do evaporador estiver estourada, quebrada, com furo, também não resolve. Ou seja, mesmo que não exista sujeira dentro da caixa do evaporador, mesmo que você não tenha sujeira no radiador do evaporador, mesmo que você não tenha esfraquecimento do motor da turbina, que ele perde sua potência também. Mas se a caixa do evaporador estiver danificada, se ela estiver estourada, quebrada, e acontece e ocorre em veículos mais antigos, ela entra em estado de putrefação, ela se degenera e quebra, trinca. Então, nesse caso, você tem o quê? Você tem passagem de ar aleatória. Então, não tem controle de fluxo de ar dentro do sistema, o que vai fazer com que o veículo tenha prejuízo na troca de calor. E, consequentemente, mesmo que você tenha dado a carga de gás do zero, mesmo que você tenha colocado as pressões corretas da linha de alta e da linha de baixa pressão, ainda assim o veículo não gela corretamente. Isso acontece em veículos mais antigos, geralmente depois de 8 anos de uso para baixo. É comum acontecer isso, principalmente em veículos que não têm histórico de garagem.
Ou seja, aqueles veículos que passam anos na rua, leva chuva sujeito ao sol quente, à chuva, isso degenera todas essas peças, todas essas partes. Então, já sabendo disso, o que foi que nós fizemos? Estudamos todas essas coisas, foi falado tudo isso durante o decorrer do curso. Então, primeiramente, estudamos o fluxo, o ciclo de refrigeração. Depois, nós estudamos as peças desse sistema. Ora, o compressor tem que estar na mais absoluta tranquilidade, ele não pode ter folga de rolamentos, ele não pode ter barulho estranho quando estiver em operação, ele não pode trabalhar, se o ar-condicionado foi recarregado, tem histórico de que já foi feito recarga do gás. Certamente foi feita a recarga, mas não foi colocado óleo mineral de reposição do compressor. Então, muito provavelmente, as partes mecânicas do compressor estão comprometidas. Ainda existe a possibilidade de você ter paletas quebradas dentro do sistema, de ter camisas arranhadas se o compressor for a pistão. Então tudo isso vai influenciar e que está muito além da simples substituição do fluido refrigerante ou da carga de gás. Mas essas questões a gente já tem que analisar previamente. Tudo isso nós já estudamos, ou seja, analisamos o ciclo de refrigeração, analisamos as peças que fazem parte desse sistema, ou seja, não tem folga no compressor, não tem falhas na válvula de expansão termostática, não tem defeito no pré-sortato, tudo isso já analisamos previamente. Analisamos o sistema elétrico, que é fundamental. O sistema elétrico, ele também tem partes espalhadas por todo o veículo. Então vai ter fusíveis e relés na caixa central de fusível, vai ter centrais de relés e de fusíveis espalhadas dentro do ambiente de capô do veículo, podendo ser embaixo do cômodo da bateria ou ao lado, dependendo do veículo. Mas tem a questão do chicote elétrico que leva a alimentação para o acionamento do compressor. Esse chicote não pode estar ressecado, contatos não podem estar apodrecidos, enferrujados. Todas essas coisas têm que ser analisadas para se fazer um trabalho sério, responsável de carga de gás de um veículo. Então, quando a gente passa pelo sistema elétrico, passamos já pelo ciclo de refrigeração, passamos pelo sistema dos componentes e das peças do veículo, passamos pelo sistema elétrico. E qual é o próximo passo agora? Analisar se não existe vazamento no sistema. Inicialmente, isso pode ser analisado com o vácuo do sistema. Porém, o vácuo feito pela bomba de vácuo não é capaz de detectar um microvazamento, o que a gente chama de vazamento dinâmico. E onde estão os vazamentos dinâmicos? O vazamento dinâmico vai acontecer em 2 lugares. Ele pode acontecer pelo selo, pelo retentor de selo do compressor, que pode estar ressecado, danificado. Às vezes o retentor de selo nem está ressecado ou danificado, porém o compressor trabalhou sem óleo mineral suficiente. E o que aconteceu? Danificou os rolamentos, as pistas de rolamento do sistema. Por que danifica as pistas de rolamento do sistema? Porque o fluido refrigerante frio, ele não é totalmente lubrificante, muito embora o gás utilizado no veículo, comumente utilizado, o gás R134A, né? Então esse gás, ele tem uma parte de lubrificação nele, mas não é o suficiente, é preciso óleo mineral do compressor. E nós já estudamos
que quando o fluido refrigerante é extraído de dentro do veículo ou quando ele vaza, ele leva com ele parte do gás, do óleo mineral lubrificante do compressor, porque esse óleo mineral lubrificante ele não fica preso dentro do compressor, ele circula dentro do sistema, parte dele, ele circula dentro do sistema, passando pelas tubulações, passando pelo condensador, pelo filtro secador acumulador, pelo evaporador e retornando junto com o fluido refrigerante para dentro do compressor. E quando esse gás vaza ou quando ele é extraído de dentro do sistema, essa parte do óleo mineral do compressor que está espalhada dentro do sistema acaba indo embora também junto com o fluido, fragilizando a estrutura mecânica do compressor. E por isso também nós já aprendemos, eu já ensinei, que é necessário o complemento do óleo mineral do compressor quando vai se atribuir uma carga de gás no sistema. Agora, o outro vazamento dinâmico vai acontecer por onde? Pelas válvulas Schrader, estão aqui, ó, duas. Então, por quê? É uma para a válvula de serviço da linha de baixa pressão e outra para a válvula de serviço da linha de alta pressão. Então, sempre que vai se fazer a carga de gás no veículo, é necessário ter a chave. Isso aqui é uma chave, apesar de parecer uma chave de fenda, e é uma chave de fenda, porém adaptada para ser a válvula, a chave de válvula para tirar e colocar a válvula Schrader. Mas também existe, e eu irei mostrar as chaves, né? No PDF vai todas essas informações, as válvulas, e não são as mesmas válvulas, tá? Essas duas válvulas que estão aqui são para o veículo que daqui a pouco nós iremos aprender a fazer o vácuo no sistema com ele. Porque para fazer o vácuo, como eu já expliquei, primeiro tem que tirar todo o fluido refrigerante do sistema, depois tem que substituir as válvulas Schrader da linha de alta pressão e da linha de baixa, porque as anteriores estão ressecadas e vai dar vazamento. Então daqui a pouco nós iremos para o veículo para fazer o vácuo, mas eu vou substituir as válvulas Schrader para a gente poder fazer o vácuo com segurança. E quando não substitui a válvula Schrader? A bomba de vácuo detecta que tem vazamento por aqui? Não. A bomba de vácuo vai detectar que tem vazamento pelo selo? Não. Por que não? Porque o vazamento dinâmico que acontece pelo selo do compressor ou pelas válvulas Schrader só ocorre quando o veículo esquenta, quando a tubulação esquenta. Aí a borracha, que tem as borrachas de vedação, elas irão deformar e aí começa a aparecer o chamado vazamento dinâmico. Aquele vazamento que vai sair parte apenas do fluido refrigerante, mas que outra parte vai permanecer no sistema. Outra coisa que nós precisamos entender hoje é o seguinte: nós iremos trabalhar com dois tipos de gás. Nós vamos ter a botija com a carga refil, que é essa aqui que eu estou tocando nela, ou a botija com gás armazenado, que é essa aqui. Então, como você pode ver, a botija de gás armazenado ela está na balança. E a balança está me marcando aqui 8,325 gramas. O que acontece isso? Afinal de contas, qual é o peso que tem essa botija aqui? Vai depender da botija que você está usando. Ela pode ter 4, 6, 8 quilos, geralmente é entre 4 e 8 quilos. A botija. Ora, essa aqui, por exemplo, o peso dela é 6,7 quilos. Então eu tenho ali 8 quilos 325 gramas. O que significa que eu tenho aproximadamente 2 quilos e 600 gramas de gás dentro dessa botija. É o que está me mostrando ali a balança. 8 quilos 325 gramas, porém não tem o peso da botija. Você não precisa se preocupar com o peso da botija. Você vai colocar a botija sem essa preocupação e a maioria delas nem isso especificando tem.
Mas você sabe que tem o gás refrigerante aqui dentro, você carregou, o gás está aqui. Então você vai colocar a botija na balança e vai ver o peso. Por exemplo, no veículo, no manual do veículo e dependendo do estado do veículo, no capô, no ambiente de capô, tem uma etiqueta dizendo qual é a quantidade volumétrica de fluido refrigerante que tem que ser colocado no veículo. No caso do veículo que eu vou operar com ele aqui agora, daqui a pouco, é 470 gramas de gás. 470 gramas de gás, nesse que eu vou operar ele. Porém, aí eu tenho aqui 8 quilos 325 gramas. E eu vou precisar tirar 470 gramas daí. É só eu subtrair. Então, se eu subtrair 470 gramas de 8 quilos 325 gramas, eu vou ter aproximadamente 7 quilos e 800. Aproximadamente 7 quilos e 800, 7 quilos e 700 e poucos. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar a balança ligada como está aqui, a botija sobre a balança e vou soltando o gás refrigerante. Então o que é que vai acontecer? Nessa botija aqui, quem é que vai estar? A mangueira amarela do manômetro manifold, né? Então isso funciona da seguinte maneira: à medida em que eu for abrindo o registro do manômetro manifold, o gás vai saindo da botija, exatamente como ela está aqui na balança, e vai para o veículo. O peso aqui vai diminuindo. Então eu já sei, eu vou fazer o cálculo e vou subtrair daqui 470 gramas. Quando chegar em 7 quilos e 800 gramas aproximadamente, eu vou fechar o registro, porque eu já despejei dentro do veículo os 470 gramas que o fabricante pediu. Agora, isso é suficiente? O fabricante está dizendo que é 470 gramas. Eu vou mandar para dentro do veículo as 470 gramas que ele determina. Porém, agora eu vou ligar o veículo, ligar o ar-condicionado, usar o engate rápido da linha de baixa, o manômetro, e vou verificar ali no manômetro se com o ar-condicionado funcionando, a pressão está entre 26 e 41 PSI. Então veja bem, se ao despejar dessa botija 470 gramas de gás no veículo, depois ligar o ar-condicionado, medir a pressão da linha de baixa e eu encontrar aqui 28 PSI, significa que eu fiz o trabalho correto e o veículo tem que gelar. Se eu encontrar 35 PSI, tá certo. Se eu encontrar 42 PSI, tá certo. Por quê? Porque você vai ter dois veículos que o fabricante está dizendo, coloque 470 gramas de gás. Você vai colocar os 470 gramas de gás, porém quando você for medir a pressão da linha de baixa, um vai estar com 28, o outro vai estar com 35. Porque depende de veículo para veículo e depende da extensão da tubulação. Cada veículo tem uma medida diferente. Então não é a mesma coisa. Mesmo sendo veículos até mesmo do mesmo fabricante, a mudança de um ano para outro do veículo modifica alguma coisa no formato da distribuição do cabeamento do linha de alta e linha de baixa pressão, da tubulação. E também as bitolas, alguns têm bitolas mais grossas, outros mais finas. Isso tudo vai interferir no resultado da pressão da linha de baixa quando a gente medir a pressão da linha de baixa. Porém, a quantidade volumétrica tem que ser respeitada. Agora, imagine o seguinte. O fabricante está me dizendo, coloque 4... Isso é um exemplo que eu estou tomando, tá? Então, o fabricante, claro que você pode não encontrar esse valor lá, 470, mas é entre 470 nos veículos pequenos e 760. Então, o que é que vai acontecer? O fabricante está lá dizendo, coloque um exemplo, vou mudar o exemplo agora. O fabricante está dizendo, coloque 650 gramas de fluido refrigerante.
Aí você colocou os 650 gramas, utilizando a balança, como está aqui, e a botija, esse tipo de botija. Pois bem, aí você foi medir a pressão. Ligou o carro, funcionou o motor, ligou o ar-condicionado e foi medir a pressão da linha de baixa. Quando você mediu a pressão da linha de baixa, você percebeu que está em 28 PSI, 32 PSI. Mas você está sentindo que o veículo não está gelando adequadamente. Você pode adicionar mais gás? Pode. Por que pode? O fabricante está dizendo que é 650 e você já colocou os 650. Mas isso é quantidade volumétrica. O que funciona é a pressão. O sistema vai funcionar com pressão em PSI. Então você agora vai dosando, vai adicionando mais gás no sistema e não deixa que no manômetro ultrapasse 42 PSI. Porque à medida em que você for adicionando mais fluido refrigerante, certamente vai aumentando também a pressão no sistema. Agora, e a balança? Nós usamos em que circunstância? Nos dois casos a gente vai carregar do zero, ou seja, a gente vem aprendendo que a gente não vai completar a carga de gás, a gente vai expelir a existente, vai fazer um vácuo no sistema e vai dar uma carga de gás do zero no veículo. Porém, você primeiro entenda o seguinte, observe que a botija está de boca para baixo. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui na câmera. Eu vou tentar girar a câmera um pouquinho. Vamos lá. Veja que a botija está invertida. A botija está de boca para baixo na balança. Por que essa botija está de boca para baixo nessa balança? A botija está de boca para baixo na balança pelo seguinte motivo. Quando o gás é carregado numa botija como essa aqui, ó, geralmente o gás só chega até a metade da botija. A outra metade é pressão. A pressão que é atribuída a esse fluido aqui dentro. Então o que é que acontece? Como o gás é volume, é óleo, ele é pesado, ele fica na parte de baixo da botija e o ar fica na parte de cima. Então se você colocar a botija na posição correta, o que é que vai acontecer? Quando você abrir o registro aqui, o que você vai jogar dentro do sistema é ar e não gás. Esse é um erro grave que não se pode cometer. Então, quando você vira a botija, como foi virada aqui, o que é que acontece? O gás, que é pesado, desce e vem para cá. E o ar, que é jogado dentro do sistema, sobe, vem para aqui. Então, esse ar, essa pressão de ar que existe aqui dentro, que na verdade é ar seco, ar sem umidade relativa, ele vai empurrar o gás para baixo. Quando você abrir o registro aqui, o que vai estar entrando no veículo é a quantidade volumétrica, é o gás. Se você fizer de forma diferente, ou seja, vamos imaginar o seguinte, a botija está agora invertida, essa parte para cima e o fundo da botija aqui, ó, na balança. Então, quando você abrir o registro, vai continuar mandando a mesma quantidade de gás aqui. O fabricante está dizendo 650 gramas, você abriu o registro e mandou 650 gramas para dentro do veículo. Porém, você mandou junto com o gás parte do ar que existe dentro da botija justamente para impulsionar o gás para fora. O que é que vai acontecer agora? Quando você for medir as pressões da linha de baixa, você vai ver que a pressão está lá nas nuvens. Está 48, 50, pode chegar a 60 PSI. E aí você vai se perguntar, ora, mas o professor ensinou que se eu colocar a quantidade volumétrica certa, a pressão vai ficar entre 26 e 42 PSI. Por que eu coloquei a quantidade certa e a pressão foi para 60? Porque eu levei gás refrigerante para dentro do veículo junto com ar. Então, além de não gelar corretamente, o veículo fica sobrecarregado, a pressão fica nas nuvens e o veículo não vai gelar corretamente. A maneira correta é essa, com a botija como está aqui. Então, o que vai passar para dentro do veículo é apenas o gás.
O ar que vai empurrar o gás para fora está aqui na parte de cima, ele praticamente não vem para dentro do veículo, ok? Agora, e quando você for trabalhar com refil, como esse aqui, tocando nele aqui, ó, refil. No caso do refil, dois aspectos têm que ser levados em consideração. O primeiro deles é o seguinte: o refil não encaixa no manômetro, manifold. Você vai precisar de uma válvula como essa aqui. Essa válvula é justamente para adequar o refil ao manifold. Essa válvulazinha aqui, ó. O manifold, o manômetro manifold vai ficar aqui, ó. E essa parte aqui, ó, é quem vai pegar no refil. Então veja, é assim, ó. Essa parte aqui, ó, é encaixada aqui, ó, rosqueada aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui. Rosqueada aqui. O gás não sai, ele só vai sair quando eu apertar aqui. Quando eu descer aqui, ó, é que ele vai escapar por aqui. Então aqui o que é que eu faço? Nessa posição aqui agora é que eu irei colocar, rosquear a mangueira amarela do manômetro, o manifold. E no caso da botija, do refil, também é para ser carregado dessa forma assim, ó, para baixo. Ou seja, o ar fica para cima e o gás para baixo. Quem vai sair aqui é o gás e não o ar. A outra questão sobre a botija é o seguinte: no caso do refil da botija, como nós iremos trabalhar com ele para baixo, não tem como posicionar na balança, a menos que você fizesse um adaptador e vestisse ela aqui para ela poder segurar na balança, que ela vai ter que ficar emborcada, ela vai ter que ficar ao contrário. Então, nesse caso, qual é o procedimento? Esses refis aqui, eles são vendidos em 500 ml ou em 750 ml, que são justamente as medidas que se adota para a carga de gás. No caso da botija refil, dessa aqui, chama refil. No caso do refil, da botija refil, nós não temos, como eu já expliquei, condição de utilizá-la desse jeito na balança. Para medir, né? No caso, para a gente poder calcular a quantidade de gás que é jogada dentro do sistema. Mas nós temos aqui uma facilidade. Qual é a facilidade? Primeiro, esse refil ou é de 500 gramas ou é de 750 gramas. Ou seja, como os veículos trabalham com carga entre 460 e 760 gramas, não há, portanto, a capacidade de estourar o sistema, ou seja, provocar um calço hidráulico no compressor, atribuir uma quantidade muito maior de fluido refrigerante do que o sistema suporta. Isso provocaria um calço hidráulico no compressor. Então, no caso dessa aqui, que tem uma quantidade volumétrica grande de gás, ela pode vir com 13 quilos de gás, a nova, algumas pega 13 quilos de gás, aí você pode sim colocar uma quantidade volumétrica excessiva e você vai provocar calço hidráulico, vai quebrar o compressor. No caso do refil, não, você só tem ou 500 gramas ou 750 gramas, ou seja, rigorosamente dentro do limite. E como é o procedimento para trabalhar com o refil, já que a gente não vai poder usar a balança para comparar, virando a botija ao contrário, como eu ensinei? Então você faz o seguinte: no caso do refil, quando você estiver usando o refil, você vai abrir o registro aqui, vai abrir o registro do manômetro, manifold, e vai jogar pelo menos a metade do gás que existe dentro do refil, dentro do sistema, somente a metade, e vai fechar o registro. Não precisa nem fechar o da botija, você fecha o do manômetro, manifold. Por que você tem que fazer essa operação de colocar somente a metade da botija
do gás que existe dentro da botija, você vai saber na própria mão, sentindo o peso dela, você vai colocar uma parte, um pouco a metade ou um pouco mais da metade, vai fechar o registro. Você tem que fazer essa operação porque sem essa operação o compressor não arma. O compressor do sistema de refrigeração, ele só arma se tiver pressão dentro do sistema. Necessariamente não precisa ter a pressão toda, mas precisa ter pelo menos metade da pressão para que a válvula arme o compressor. Então o que é que você faz? Você abre o registro, libera pelo menos metade ou um pouco mais da metade do gás que tem a botija, liga o veículo e liga o ar-condicionado. Nessa hora vai acontecer dois fenômenos. Ou o compressor entra, ou seja, se você abrir o registro aqui e liberou metade do gás e tem pressão suficiente dentro do sistema, o compressor vai armar. Então, quando você ligar o ar-condicionado, o compressor arma. Porém, a pressão mostrada no manômetro vai cair, vai ficar baixa, vai ficar em 20, 18, 20, 15 PSI. Mas com isso o compressor já arma. Então o que é que você faz agora? Você só vai controlando no registro aqui e soltando mais gás da botija até atingir o limite entre 26 e 42 PSI que são necessários para o aparelho funcionar corretamente, para o ar-condicionado funcionar corretamente. Aí vai acontecer o seguinte, vai ter casos em que a botija é de 500 ml, você vai precisar adicionar o gás todinho da botija para que você atinja na linha de baixa pressão, a pressão entre 26, vai ficar entre 28, 30, 32, 34 PSI. Tranquilo. Vai ter casos em que a botija é 750, como essa aqui. Vai precisar soltar o gás todinho da botija para dentro do sistema para atingir aquela pressão, que pode ser entre 26 e 42 PSI na linha de baixa. Nos dois casos, você vai fazer com a mais absoluta tranquilidade que o sistema vai funcionar. Agora, vamos imaginar o seguinte, você não está com uma botija dessa aqui, de 750, você está com uma de 500. Então, você fez esse processo que eu orientei aqui, soltou o gás refrigerante, mas eis que foi embora o gás todinho da botija e aqui no manômetro não chegou em 26 PSI. Ou seja, deu 21, 22, não está em 26 PSI. Você vai precisar lançar mão de outro refil para completar o gás, vai precisar mais gás. Ou seja, aquele veículo não é só 500 ml, é mais. Como eu expliquei, geralmente vai de 460 ml a 760, dependendo do veículo, no caso dos veículos populares. Não dá para determinar exatamente qual é. Em alguns veículos você encontra a tabela no ambiente de capô do veículo dizendo a quantidade volumétrica. Mas isso é muito relativo e mesmo que esteja dizendo no veículo, você deve adicionar a quantidade volumétrica e comparar a pressão. Porque talvez seja preciso colocar mais volume de gás no sistema para que você possa ter o resfriamento correto. Agora vamos falar um pouco mais aqui, da bomba de vácuo, que nós iremos utilizar daqui a pouco. Já falamos sobre isso. A bomba de vácuo ideal para nosso trabalho, ela não deve ser inferior a 4 CFM. Isso por quê? Porque vai demorar muito para se fazer o vácuo no sistema. O ideal, essas bombas elas podem ir de 1 a 15 CFM. O ideal é que a nossa bomba de vácuo tenha aproximadamente 6 CFM, 8 CFM, de 4 a 10 CFM já está de bom tamanho para se trabalhar com qualquer veículo sem problema. A não ser que seja baús, carros grandes, aí precisa de uma bomba com potência maior porque o sistema é muito grande. Mas os veículos convencionais, entre 4 e 10 CFM atende com a mais absoluta tranquilidade. E a outra questão é, como medir, já falei sobre isso também, a pressão de vácuo. Aqui a pressão de vácuo ela não é em PSI. A pressão de vácuo é em CFM. Chama-se Cubic Feet Minute, pés cúbicos por minuto. No veículo,
A pressão correta para qualquer veículo é entre 370, 400 a 550 microns de vácuo. Se você não tiver o vacuômetro para medir, basta que você deixe a bomba de vácuo ligada por 30 minutos no sistema. Que você, com uma bomba de vácuo a partir de 4 CFM, o que é que vai acontecer se eu tiver uma bomba de vácuo de 4 CFM? Se essa bomba de vácuo aqui fosse 4 CFM, essa aqui é 6, mas se ela fosse 4 CFM, o que é que ocorreria? Eu não sei qual é a pressão em microns que ela vai me dar depois de 30 minutos de vácuo, porque depende de sistema para sistema. Mas posso garantir que ela será maior que 370 microns. Geralmente uma bomba de vácuo com 4 CFM ligada em qualquer sistema durante 30 minutos, olha, é pés cúbicos por minuto. Veja, a bomba de vácuo é essa aqui, por exemplo, 6 CFM, C cubic, F fet, M minute, pés cúbicos por minuto. Então aqui é em tempo. Então essa bomba de vácuo aqui, que tem 6 CFM, ela tranquilamente, em meia hora de funcionamento, ela me entrega 470 microns de vácuo, essa aqui. 470. Uma de 4 chega entre 390 e 450, uma de 4 CFM. Acima disso, o que é que acontece? Por exemplo, se eu pegasse uma bomba de vácuo dessa com 10 CFM ou 15 CFM, que é o limite mais alto, e fosse efetuar esse vácuo, ela me daria os 550 microns em muito menos tempo. Mas e aí, o que aconteceria? Não tem nenhum problema, é só eu deixar ela operando lá, qualquer uma delas, por 30 minutos. Então você vai ligar a bomba de vácuo no sistema, vai deixar a bomba de vácuo operando por 30 minutos. O sistema perfeito, sem vazamento, sem furo nenhum, em 30 minutos, a pressão de vácuo dentro do sistema, que é medida em microns, vai estar entre 300 e acima de 370, que é o limite mínimo para que o sistema possa funcionar. O limite ideal é 550, ideal. Mas a partir de 370 já funciona bem, já tira a umidade de dentro do sistema, que é a função da bomba de vácuo. Você também precisa entender que a bomba de vácuo no veículo, em momento algum, ela vai interferir no sistema funcionando em um vácuo bem feito ou mal feito. Se você fizer o vácuo bem feito, você vai estar tirando umidade de dentro do sistema e preservando a saúde do compressor apenas. Se você fizer um vácuo mal feito, você não vai conseguir tirar a umidade de dentro do sistema e, consequentemente, isso provocará bolhas d'água dentro do sistema que a longo prazo ou a médio prazo irão danificar o compressor. Ponto. É essa a função do vácuo. A afirmação de que o vácuo mal feito ou bem feito vai influenciar no resfriamento do sistema não encontra procedência. Se fala muito sobre isso, mas a função do vácuo é outra, não é essa. Ok? Então agora nós iremos nos preparar para efetuarmos o vácuo no sistema e aprender mais sobre como efetuar a carga de gás.